Olá, queridos, obrigado por vocês mais uma vez aqui comigo. É tão bom saber que eu não estou sozinho. Olha, é tão bom ver os comentários da minha noiva. Noiva não, agora nessa lição eu tô gravando antes, mas noiva. Ainda tá quase, né? O casamento nosso é dia 4 de outubro. Ore por nós, por mim, pela Beatriz. É gostoso ver os comentários do meu amigo Leonardo, lá do Rio Grande do Sul, da minha filha Beatriz, que tem se desenvolvido muito espiritualmente, logo estará batizando nas águas. Olha, que Deus abençoe a vida de vocês e todos os outros que sempre comentam, que me ajudam. Obrigado aos líderes de jovens, aos professores de jovens e adolescentes que utilizam essa revista e que às vezes assistem essas aulas para ter algum argumento e alguma coisa a mais. É tão bom, queridos, é tão bom poder fazer algo para o ministério de Cristo, sem contar que todas as vezes que eu estudo para dar aula, eu estou aprendendo mais em mim. Lembra? Dou aula desta revista, que está estudando o livro poético, a penúltima lição. Dou aula dessa revista para os adultos também da Betel. Deixa eu achar a câmera aqui, ó. Entendeu? Estudando o livro de João. E também dos jovens, com o tema que eu mais me importo hoje, né? Missões, o clamor da última hora. Então aqui no canal você vai ter várias lições. Toda semana tem 3 aulas. A dos adultos é um pouco mais longa, as outras são um pouquinho menores. E eu te convido você para fazer parte, desculpa, queridos, desse ministério, para fazer parte dessas aulas, para estar comigo comentando, divulgando, sabe, levando a palavra de Deus. Tem tantas formas de nós levarmos a palavra de Deus, e a mais especial é através de aulas, é através de estudos, é de edificação da igreja. Eu sempre digo, nas vezes que eu tenho oportunidade de pregar, a igreja está vivendo momentos de emocionalismo. É muito importante pular, gritar, rodopiar, mas o que edifica é a palavra, queridos. Não é eu sair da igreja satisfeito que eu fiquei feliz, mas no outro dia eu caio em depressão, no outro dia eu caio em luta, eu caio em batalha, eu caio em guerra. Queridos, o mais importante é sair edificado na palavra, porque no outro dia quando vier, queridos, a luta, a tempestade, você vai estar edificado no barco, sabendo que Jesus está com você. Então vamos orar para começar mais esta aula? Querido papai, tu és maravilhoso e santo, tu és um Deus tão benigno, Senhor, que nos dá essa oportunidade de ministrar essa aula aqui, que sejam poucas pessoas, mas que sejam fiéis, Senhor, a esta aula, que estejam comigo no aprendizado, no crescimento, na graça, mas principalmente no conhecimento, para que nós possamos resistir os ventos de outras doutrinas. Fique conosco, Espírito Santo, seja o nosso mestre mais uma vez, o nosso professor, é o que eu te peço em nome de Jesus, amém e amém. Já quase finalizando, vamos para lá então, quase finalizando, queridos, deixa eu pegar a marca-texto, o nosso trimestre, que encerra-se agora em setembro, nós vamos estudar, olha, essa lição, para jovem, adolescente, que é importantíssima. Tudo tem o seu tempo. Na verdade, para todos, não é ser jovens e adolescentes, não. Para toda pessoa, ela precisa entender que o tempo de Deus não é o mesmo tempo que nós. Se eu achar que o tempo de Deus é igual ao meu, eu fico perdido, eu fico frustrado, eu saio da igreja, mas saber que no tempo de Deus as coisas vão acontecer. Então nós vamos estudar hoje ainda o livro de Cantares, e a semana que vem ficará só o último, um poema de amor, Cantares não, desculpe, ainda Eclesiastes, e a semana que vem ficará o último livro para a gente estudar uma aula sobre Cantares de Salomão. Vamos lá então? Prepare aí seu caderno, seu rascunho, sua revista, sua caneta, seu lápis. Vamos comigo, a aula não está querendo ir, tá lá. Então vamos lá, lição de hoje, 12ª, penúltima lição desse trimestre, com os textos que nós estudamos desde o começo, os livros poéticos. E ó, nessa lição, tudo tem o seu tempo. Se você entender isso, se de verdade você se conscientizar que não é no seu tempo, mas no tempo de Deus, tua vida será melhor, mais agradável. Eu acho que eu peguei esse texto, porque ele é importante, vamos ler ele, ó. Para tudo há uma ocasião, e um tempo para cada propósito debaixo do céu. Tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se foi plantado. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derrubar e tempo de construir. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de dançar.
tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las, tempo de abraçar e tempo de se conter, tempo de procurar e tempo de desistir, tempo de guardar e tempo de lançar fora, tempo de rasgar e tempo de costurar, tempo de calar e tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de lutar e tempo de viver em prática. Então essa lição maravilhosa, cheia de sabedoria do mestre sábio Salomão, no fim da sua vida, fazendo reflexão de tudo que ele fez, ensinando a nós como não errar. E nós vamos aprender que a maioria dos nossos erros são porque não aguardamos a resposta de Deus. Querido, esses dias mesmo minha filha perguntou para mim: pai, mas quando eu sei que Deus está respondendo? Eu posso dizer uma coisa só para você: você vai ter certeza quando Deus respondeu. Enquanto você não tiver certeza, não faça. Está orando para sair de um serviço? Tenha certeza que Deus está com você. Está orando para entrar num novo serviço? Tenha certeza que Deus está com você. Uma das maiores respostas de Deus é quando tudo está correndo no fluxo da Bíblia. Se você vai entrar em algo, em um serviço, em um relacionamento, algo que pode te tirar da presença de Deus, tirar você dos compromissos seus com Deus, tirar você da igreja, não posso dizer que seja uma resposta de Deus para você. Não posso. Queridos, Deus não é Deus de confusão. Deus não vai permitir que você entre num relacionamento, que esse relacionamento vai te fazer pecar ou te levar para fora da presença de Deus. Não é o relacionamento de Deus. Deus não vai te colocar você num relacionamento com brigas, com ofensas, com palavras torpes. É fora da sua palavra. Então tudo tem o tempo de Deus. Eu costumo dizer e vou testemunhar aqui mais uma vez. Meu casamento, meu ex-casamento, eu casei contrário à vontade de Deus. Ou seja, eu orei, eu esperei. E Deus respondeu. Só que Deus respondeu o que eu não queria. Deus respondeu que não era o meu relacionamento que Ele queria para mim, que não ia dar certo. Mas mesmo assim, queridos, quando nós não temos a ciência de que Deus tem o melhor para nós, nós fazemos loucuras. Eu usei a palavra de Deus dizendo: ah, Senhor, mas o Senhor disse que tudo que eu pedi, crendo, o Senhor vai me dar. Então esse relacionamento eu estou pedindo, eu crendo, eu sei que o Senhor vai me dar. E Deus dizia: não, eu não tinha paz, eu não tinha sossego, já brigava logo no começo do relacionamento, mas mesmo assim eu não esperei o tempo de Deus. Resultado: sofrimento, traumas, machucados. Por isso que o tempo de Deus é o melhor de todos. E aí eu vou dizer para você, a partir do término daquele casamento meu, eu orei 16 anos. Eu costumo brincar que eu ganhei de Jacó. Jacó orou 14 por Raquel. Eu orei 16 anos pela Beatriz. 16 anos. E quando ela chegou, queridos, eu ainda não tinha coragem, mesmo nós sendo maduro, eu e ela, nós ainda oramos 3 meses para que eu tivesse certeza de que era a resposta de Deus. Foi no tempo de Deus. 16 anos esperando. Será que você está apto a esperar? Você aguenta sim, quando tem Deus você aguenta, queridos. E hoje eu posso dizer, mês que vem, dia 4 agora, daqui uns dias, nós casamos no civil e na igreja. Ela de véu, ela de vestido de noiva. Queridos, Deus cumpriu a promessa. Eu cumpri o tempo de espera. É isso que eu quero dizer para você. Vale a pena esperar. Há tempo para todas as coisas aqui na terra. Há tempo de chorar, de sofrer. Há tempo de trabalhar, mas também há tempo de curtir, há tempo de ser feliz, há tempo de ouvir a voz de Deus e se estabilizar. Olha o versículo chave: tudo tem o seu tempo determinado, Ele já determinou, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Eclesiastes 3:1, ou seja, o tempo não é seu, o tempo é de Deus. Objetivos da lição: saber que devemos ter paciência e reconhecer e respeitar os ciclos da vida para que os planos de Deus se cumpram no seu tempo. Olha o objetivo é nós temos que ter paciência e reconhecer e respeitar os ciclos, o tempo. Queridos, num relacionamento, para você jovem, para você adolescente, para você professor que vai passar para os teus alunos,
Todos os tempos são necessários. Eu, com quase 50 anos, ainda não tinha 50 anos, eu pedi a mão da minha noiva em namoro. Eu pedi para que a mãe dela, ela já não tem mais pai, os seus irmãos e ela ter um filho maior que estivesse na sala para que eu começasse o relacionamento, porque há tempo para tudo, há tempo para pedir. Porque eu não entraria num relacionamento se a família não me abençoasse. Se a família não abençoa, não é de Deus. Ore primeiro então para que Deus faça o coração da tua família, para que eles enxerguem que o relacionamento é provido de Deus. Peça e Deus estará com você. Queridos, uma das formas de um relacionamento ser alertado que não está certo é os pais não abençoarem. Nós vamos ver tantas histórias desse jeito. Existem algumas que mudam com o tempo. Eu não vou dizer, não é unanimidade, mas eu vou dizer para você, quando está nas mãos de Deus, no tempo de Deus, tudo flui. Ponto de partida. Vivemos em uma sociedade imediatista, onde tudo deve ser instantâneo. O cristão, porém, deve ter em mente que Deus estabeleceu o tempo e um modo exatos para que as coisas se cumpram. Não é no nosso tempo. Nada acontece fora do que Deus determina para cada um de nós. Uma coisa é certa: bem sei eu que tudo podes e nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Jó 42 verso 2, quando Jó reconheceu que não é no tempo do homem. Talvez você esteja numa enfermidade, talvez você esteja numa discussão complicada e você quer que a resposta seja imediata. Nós vivemos num mundo imediatista, onde todas as coisas acontecem instantânea. Você quer comprar algo agora e quer que o Mercado Livre te entregue no mesmo dia. Você quer comprar algo e quer que amanhã de manhã esteja aqui. Você quer executar alguma coisa e quer que já aconteça na hora. Não, queridos, foi o mundo que está tirando o nosso tempo de espera. O tempo de espera é necessário. Ele molda, ele cura, ele restaura, ele transforma. É necessário viver por tempo. Para que seja um bom médico, você tem que estudar muito tempo. Você não amanhece hoje, eu quero ser médico, amanhã você pega o teu diploma. Não, queridos, tudo um tempo determinado para todas as coisas. O Senhor, em sua onisciência, trabalha um tempo diferente do nosso. E quando deixamos a ansiedade nos dominar, acabamos tomando decisões contrárias aos propósitos divinos. A felicidade deve estar alicerçada em uma vida de temor ao Senhor. Por isso o cristão deve esperar com paciência, na certeza de que Deus tem o melhor para nós. Lembra o salmista? Esperei com paciência no Senhor e Ele ouviu o meu clamor. A resposta-chave, queridos, é paciência. Quando você entende que Deus não perdeu o controle, que tudo vai acontecer não no meu, não no seu, mas no tempo de Deus. Não importa você dizer que o teu tempo está difícil, que as coisas estão complicadas, que você precisa de urgência. Queridos, eu estou orando para que Deus abra uma porta, para que Deus mostre para mim o que Ele quer da minha vida agora. Com as minhas dificuldades no trabalho, eu não sei se eu abro um negócio próprio, eu não sei se eu encaro outro serviço, eu não sei. A única coisa que eu peço para Deus é que me abra algo que não vai atrapalhar o meu desenvolver na obra dEle, que não vai atrapalhar o meu desenvolver na obra missionária, que vai me dar condições de cuidar, de aconselhar, de fazer as aulas, de estudar. O meu propósito tem que se encaixar com o propósito de Deus, mas o tempo é de Deus. Tudo tem o seu tempo. Introdução. A vida é feita de ciclos. Conforme está escrito em Eclesiastes 3, há tempo para todo o propósito debaixo do céu. O Senhor detém o controle de todas as coisas. E embora queiramos tudo de modo rápido e urgente, pois somos imediatistas, Deus estabelece o tempo certo para cada acontecimento em nossa vida. Nesta lição, vamos entender que nada acontece ao homem sem a permissão de Deus. Como somos imediatistas. Quantos pais e mães têm ensinado os seus filhos a serem imediatistas? Como, Kleber?
Como que eles têm ensinado os filhos a serem imediatistas? Simples, queridos. Quando um pai começa a ensinar o seu filho a dirigir um veículo com 10, 11, 12 anos de idade, ele está fazendo o filho ser imediatista. Tudo tem o seu tempo, não é tempo dele aprender a dirigir, não é tempo dele criar, dele gerar isso, porque isso vai gerar uma ansiedade dentro dele. E antes do tempo certo, ele vai estar dirigindo, vai estar fazendo coisas que a lei não permite. E se você quebra um princípio da lei humana, você está entrando em pecado. Leia Romanos 13, você vai entender que a lei foi dada por Deus, queridos. Desde que ela não interfira na tua adoração a Deus, nós somos obrigados a respeitar a lei, a pagar impostos honestamente, mesmo que você não concorde, porque há tempo para todas as coisas. Nós tornamos os pais tornam os filhos imediatistas. Não é assim, queridos. Nós vamos orar. Ninguém mais faz campanha porque não quer esperar tempo de campanha. Não quer esperar 7 semanas. Não quer esperar 21 dias. Nós não fazemos porque nós queremos agora. E ainda muitas religiões pregam o determinismo. Eu determino agora. Não, querido, quem determina o tempo de tudo é Deus. É no tempo dele, não é teu. Você não vai mudar o tempo de Deus. Deus tem um propósito. Primeiro tópico, o plano perfeito. O terceiro capítulo de Eclesiastes fala do tempo e do propósito que o Senhor estabeleceu para todas as coisas existentes debaixo do céu. Então o versículo nós já vimos e vamos relembrar ele. Porque tudo há uma ocasião e um tempo para cada propósito debaixo do céu. Entenda, não é você. É Deus. Há tempo de nascer, há tempo de crescer, há tempo de morrer. Todo mundo tem tempo. Mesmo que você negue a morte, que você não quer aceitar a morte de quem você ama, há tempo para a morte. Há tempo para todas as coisas. Salomão descobriu que tudo é vaidade e que sem a presença de Deus, as coisas não têm o mesmo sentido. Sem Deus, não vai ser a mesma coisa. Os 2 primeiros tópicos abordados, nós já estudamos, são a vida e a morte. Sabemos que Salomão deixou claro que o Criador decide a existência humana, as coisas referentes à existência e também ao seu fim. Ou seja, todos somos partes do plano de Deus. Ei, você que tem um trauma, que talvez perdeu um filho, perdeu uma filha, talvez na sua gestação não deu certo, queridos, é tempo de Deus, é propósito de Deus. Talvez Deus achou por necessário levar essa pessoa que você tanto ama naquela hora. Nós não entendemos os planos de Deus, mas eles continuam sendo perfeitos. E quando você chegar lá em cima, Ele vai te mostrar porquê daquilo. Nós muitas vezes não entendemos, mas a nossa oração tem que ser que seja a vontade de Deus. E a vontade de Deus espera o tempo de Deus também. Quando jovem, nem sempre tomamos decisões acertadas, pela falta de experiência da vida. Podemos fazer planos e nutrir sonhos, querendo trazer à existência algumas coisas que estão fora do projeto de Deus para a nossa vida. Lembra o meu testemunho? Deus disse não, não era aquilo. E sabe o que eu fiz? Eu fiz errado, e por isso eu morguei, e por isso eu me sacrifiquei 16 anos da minha vida. Às vezes nos frustramos por querer o que não está ao nosso alcance, o que gera ansiedade e nos faz tentar fazer com que as coisas aconteçam do nosso jeito. O livro de Eclesiastes chama atenção para a necessidade de respeitarmos o tempo de Deus, obedecendo ao Senhor e buscando através da oração a orientação acertada que somente Ele pode dar. A resposta não vem dos teus pais. A resposta não vem do teu pastor. A resposta não vem da irmã canelinha de fogo do círculo de oração. A resposta vem de Deus. Talvez Ele use essas pessoas para te dar a tua resposta que você esperava. E você vai ter a certeza que aquela é a resposta de Deus. Mas às vezes não, queridos. Às vezes a Bíblia é a tua resposta. Então abra. Leia, busque nela respostas. O Senhor nos criou com um propósito específicos. Por isso é preciso aquietar o coração, na certeza de que Deus tem a hora perfeita para permitir ou negar aquilo que desejamos. Tudo isso deve ser motivo de alegria, pois fomos criados para a glória do Pai, e os planos divinos se realizarão em nossa vida.
Nada pode impedir o plano de Deus. Bem sei eu que tudo podes e que nada pode ser impedido dos planos de Deus. Operando Deus, quem impedirá? Entenda que se você ouvir a voz de Deus, que se você esperar o tempo de Deus, as coisas vão acontecer e você vai ter tempo só para glorificar o Senhor. Viver com temor, obedecendo os mandamentos e procurando aceitar e conhecer a vontade de Deus são meios de evitar a ansiedade. Ei, você adolescente que vive ansiedade, estamos vivendo uma geração com ansiedade, com transtorno, com um monte de coisas erradas devido a essa frustração da pressa. A depressão tem invadido os nossos ambientes, queridos, e daqui uns dias está aí nas bancas e eu quero que você me ajude comprando um livro para que eu possa republicar mais e ajudar mais pessoas. O meu livro, o meu primeiro livro, primeiro sonhado, a igreja e a depressão. Qual o papel da igreja diante da depressão? Não é só para líderes, não é só para pastores, não é só para obreiros, é para toda pessoa, porque eu e você somos igreja. Qual o nosso papel diante da depressão? Isso porque, vamos continuar aqui, a onisciência do Pai Celestial faz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Texto famosíssimo, João 8:28. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Ou seja, essa luta que você está passando pode ser propósito de Deus, permissão de Deus. Talvez você tenha procurado essa luta com a sua própria mão, mas Deus vai usar a tua luta, o teu problema, para glorificar o nome dele. Então creia. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, segundo o propósito de Deus. Aceite o propósito de Deus na sua vida. Você é criação de Deus, para quem você é precioso e único. Você é único para Deus. Tentar viver sem Deus é abandonar o propósito para qual fomos criados. Toda vez que você desvia do chamado de Deus, toda vez que você antecipa as coisas, toda vez que você esquece a direção de Deus, você está abandonando o propósito de Deus. Você foi criado para isso, queridos. Você vai rodar e vai ter que voltar. Deus te criou com um propósito, aceite. Na hora certa ele vai te glorificar, porque os humildes serão exaltados. Tópico 2, vamos lá, já eu vou perguntar como está a aula, hein? Cada coisa ao seu tempo. A vida é um processo contínuo de aprendizado, crescimento e transformação. Por isso não podemos pular etapas. Não há como você ser professor se você não senta para aprender. Não há como você exigir do teu aluno ir para as escolas bíblicas dominicais se quando você não está dando aula, você não está presente nas aulas de escola bíblica dominical. Não tem como, pastor, você exigir a presença da tua igreja na escola bíblica dominical se você não se faz presente nela. Costumo sempre dizer, queridos, para os grupos de missão que nós participamos, não adianta eu sair evangelizar na rua, ficar o dia inteiro cansativo, pregando a palavra, convidando, e quando esta pessoa vai para a igreja, eu não estou na igreja para recebê-los. Há tempo de pregar, mas há tempo de recebê-los. A vida segue um ritmo próprio e tentar atrasar ou apressar certos acontecimentos pode interferir nos propósitos divinos. Quantas pessoas, queridos, eu não tenho visto sofrer por não querer cumprir o propósito de Deus. Chegou o tempo dela arregaçar as mangas e colocar mão nas obras. Chegou o tempo dela trabalhar. E ela arruma desculpa. E essas desculpas acabam se tornando fardo, queridos. Acabam se tornando problemas. Certa vez Jesus convida para seguir e a pessoa diz assim para Jesus: Senhor, deixa eu enterrar meu pai e minha mãe. Não era porque ele queria enterrar os pais e as mães, ele queria dar uma desculpa para cuidar dos pais e da mãe. E Deus diz para ele: olha, deixe que os mortos enterrem os próprios mortos. Há tempo de esperar, mas há tempo de marchar. Moisés está orando na frente do mar, tinha orado, o mar estava fechado, eles iam morrer. E Deus fala para ele: Moisés, chega de orar. Agora é hora de marchar. Talvez agora seja a tua hora de marchar, queridos. Ao cristão, cabe, enquanto espera no Senhor, administrar bem o seu tempo. Salomão, mais uma vez, falou com sabedoria sobre a administração do tempo, comparando o sábio e o tolo.
Para o sábio rei, ao planejar as próprias ações, ganhamos tempo. Se estiver embotado o ferro e não se afiar o corte, então se deve pôr mais força, mas a sabedoria é excelente para dirigir. Eclesiastes 10:10. Ou seja, o Salomão estava dizendo: há tempo de amolar o teu machado, como há tempo de cortar a tua árvore. Se o machado estiver cego e você quiser antecipar o corte da tua árvore, você não vai conseguir, porque vai ser difícil. Salomão era bem claro nisso, queridos, precisamos entender isso. Na ilustração do machado cego, Salomão se refere à renovação, ao preparo por muitas dificuldades no trabalho. Estão no uso de ferramentas adequadas, ou seja, Deus te deu um dom, está te capacitando, mas você ainda não está preparado. Quantas pessoas nós não temos visto tentar pregar com dom de pregação, mas ele ainda não está preparado. Ele precisa ainda estudar a sua Bíblia, meditar na palavra do Senhor, ter a capacidade, porque no tempo de Deus não basta eu entender que eu tenho um chamado, basta eu me capacitar para o chamado. Queridos, um dia eu senti de Deus a revelação de que eu tinha um dom para ensinar. Deus tinha me dado um dom de ensino lá atrás. Sabe o que eu fiz? Eu não fui de cara ensinar. Como Deus falou para mim que o meu dom era ensinar, eu precisava amolar o meu machado. Eu fiz cursos de teologia, fiz bacharel em teologia, ainda não me contentando, como o dom era ensinar, eu ainda fiz pós-graduação em ensino religioso. Eu afiei o meu machado para que hoje eu pudesse estar aqui tentando levar algo diferente para você. Porque é um dom que Deus me deu. Talvez Deus deu um dom para você pregar, talvez Deus deu um dom para você cantar, e você não sequer busca exercícios para as cordas vocais, não busca uma aula para poder se adaptar. Deus te deu uma ferramenta, amole essa ferramenta, lubrifique essa ferramenta. Infelizmente, muitos querem atalhos de como enriquecer sem trabalho, crescer sem esforço, vencer pelo modo mais fácil. O servo de Deus, no entanto, renova a mente, estuda, se prepara e procura ser um bom exemplo onde quer que esteja. Querido, sabe o que o servo de Deus prega e ele quer? Que Deus o levante no trabalho dele, como chefe da seção, como gerente geral da onde ele trabalha, mas ele nunca foi capaz de estudar. Nos momentos que ele poderia estar se capacitando para melhorar suas condições de trabalho, ele não estava. É lógico que Deus quer te dar oportunidade, mas você precisa, o servo de Deus precisa renovar a mente, estudar, se preparar, ser um bom exemplo. Entenda isso, queridos. Aproveite a fase da obediência para planejar e construir o seu futuro. Por quê? Quem fica observando o vento não plantará. Quem fica olhando para as nuvens não colherá. Eclesiastes 11, verso 4. Este é o seu tempo de plantar. Não fique parado. Se você usar bem o seu tempo hoje, não terá que se lamentar no futuro. Você jovem, adolescente, é tempo de estudar. Não é tempo de parar com seus estudos. Dias atrás eu peguei no pé da minha noiva, da Beatriz, e agora ela está fazendo uma faculdade, senão pro resto da vida ela seria uma secretária, não que eu seja contra isso, mas se você tem planos para a tua vida e quer que Deus te faça crescer, estude, capacite, ore, seja bom exemplo e você vai ver onde Deus vai te colocar. Tentar recuperar o tempo perdido é perder o tempo atual, que pode ser investido em outras coisas. Salomão se lamentou por ter perdido muitas oportunidades na juventude, por isso escreveu diversos conselhos para orientar as gerações futuras. Queridos, nós como os cristãos, lavados e remidos no sangue de Cristo, nós precisamos deixar para trás o que aconteceu. Deus perdoou o meu e o seu pecado se nós nos arrependermos, e nós não temos que viver do passado, acreditando que eu sou um fracasso, acreditando que eu sou uma perca de tempo, acreditando que eu não mereço. Esqueça! Deus te dá um novo tempo, uma nova vida. É tempo de plantar para que você colha algo tremendo. Se você vem murmurando porque tua vida não dá certo, porque você errou, porque o teu casamento foi frustrado, porque você foi traído, porque não deu certo, porque você parou de estudar, porque a faculdade fechou,
Queridos, você não consegue viver o novo de Deus, porque há tempo para todas as coisas. Aquele tempo passou, não deve voltar atrás. Se você estiver vivendo tempo para tentar recuperar o que você perdeu, você está perdendo o tempo atual. Plante agora, estude agora, ore agora, jejue agora, adore agora. Vamos para o tópico 3? E agora, queridos, será que eu já mereço? Será que eu já mereço um like, uma curtida, um comentário? Será que eu mereço? Se eu estiver merecendo, eu vou te agradecer muito, muito, muito. E vamos para o último tópico então. O tempo de Deus versus o tempo do homem. Agora nós vamos entender que o tempo de Deus não é o mesmo tempo do homem. A palavra tempo em grego possui duas formas: cronos e kairos. O primeiro termo, cronos, representa o tempo cronológico, daí cronológico, de cronos, enquanto o último tempo significa o kairos, significa o momento certo ou oportuno, mais biblicamente, o momento de Deus. Diariamente somos dirigidos pelo tempo cronos, cronológico. Nós seguimos o relógio, o calendário, aquele que é medido pelo relógio. Temos 24 horas no dia, 7 dias na semana, cerca de 30 dias no mês e 12 meses no ano. Assim é composto o tempo que administramos para cumprir todas as nossas atividades. Ou seja, nós temos tempo. O que você tem feito com o tempo que Deus tem te dado? Esse tempo, o cronológico, será que você tem tirado esse tempo para Deus? Você tem tirado um pouquinho dele? Será que você tem dado a 10ª parte, o dízimo, melhor, desse tempo para Deus? Eu tenho certeza que não. Mas será que você tem tirado 1 hora para Deus? Pense bem, se enquadre, abre mão de outras coisas, mas nunca do tempo com Deus. É um tempo cronológico, Ele está te dando 24 horas por dia, para você administrar do jeito que você quer. Se você administrar bem, você vai ter bom tempo. Se você administrar mal, você vai jogar o teu tempo fora. E tempo não volta atrás. O tempo kairos, teologicamente falando, é considerado como tempo de Deus. É o tempo que nós temos que esperar. Porque não pode ser medido. Não se refere à quantidade, mas à qualidade. Podemos afirmar, portanto, que o tempo do homem não é o tempo de Deus. A nossa noção de tempo é limitada. Não conseguimos ver além da cronologia humana. Eu não consigo ver daqui 1 minuto o que vai acontecer. Por isso, muitas vezes, não compreendemos a demora de Deus em nos atender. Para Deus não há passado, presente e nem futuro. Ele é atemporal. Ou melhor, o tempo está nas tuas mãos. Lembra? Para Deus um dia é como 1000 anos, ou 1000 anos é como um dia. Esse tempo é kairos, é dele. Nós não entendemos, mas ele entende. Ele sabe o tempo certo para determinar. Já vimos que podemos e devemos fazer planos, mas é Deus quem dá a palavra final. Os nossos sonhos se realizam quando o nosso cronos e kairos de Deus se encontra. Não adianta se precipitar e tomar as próprias providências. Tudo deve acontecer no tempo de Deus. E eu volto a te dizer, você saberá quando é o tempo de Deus. Quando Salomão falou sobre o tempo, ele não estava promovendo uma visão fatalista da realidade. Não. Antes ele destacou que o homem simplesmente não pode alterar o que Deus pôs em ação. É o tema do nosso texto lá, aquele texto de abertura. Há tempo para todas as coisas. Salomão disse que Deus fez tudo apropriado em seu tempo. Eclesiastes 3:11. Então não há o que discutir. No devido tempo, Deus revelará o seu propósito e cumprirá os desígnios na sua vida e na vida de cada um de nós. Deus é o Senhor do tempo. Ele conhece o melhor momento para que cada acontecimento se realize em nossa vida. O tempo de Deus vai além do entendimento humano.
e nós devemos confiar no Senhor. Nós aprendemos a confiar em Deus quando aprendemos a confiar no tempo de Deus. Se não chegou ainda, é porque não é o tempo de Deus. Se não foi curado ainda, é porque não é o tempo de Deus. Se não é o relacionamento certo ainda, é porque não é o tempo de Deus. Tudo é tempo de Deus. Conclusão: Deus criou e sustenta o universo. Ele fez o dia, a noite e as estações. Em sua sabedoria, Deus determinou o tempo certo para todas as coisas debaixo do céu. Assim ele nos ensina que tudo está sob o seu controle. O tempo se submete a Deus e nós submetemos ao tempo, porque a nós não cabe alterá-lo. Todavia, ao reconhecer que Deus é o dono do tempo, podemos confiar nos momentos bons ou ruins, que Ele sempre estará no controle de tudo. Por isso que temos que ter a certeza: tudo é o tempo de Deus. Você já assistiu aquele filme O Todo-Poderoso de Jim Carrey, aonde Deus dá a chance dele se achar que ele é melhor, ele ser Deus, e ele antecipa as coisas e vira uma loucura? Por quê? Tudo tem o tempo de Deus, é certo, é certinho. Se não chegou ainda, acredite que vai chegar. Tenha fé e acredite que vai chegar. Não antecipe os teus planos, não antecipe os teus sonhos. É no tempo de Deus. E a semana que vem, última lição, lição 13, um poema de amor. Se você puder e pode, abra o livro de Cantares, leia o capítulo 1 e o capítulo 2 inteiro. Anote, marque, se tiver dúvidas coloque no comentário. O versículo chave que será usado é esse, ó: em ti nos regozijaremos e nos alegraremos do teu amor, nos lembraremos. E o objetivo dessa lição será conhecer o livro de Cantares e a sua referência ao amor de Deus pela igreja. E aí, queridos, como foi essa aula? Fui merecedor de um like, de um comentário? Gostaram dessa aula para encerrar o livro de Eclesiastes? Lembre-se sempre: aprender com o erro dos outros é o princípio da sabedoria. Errar conhecendo o erro dos outros é o princípio da burrice. Salomão errou muito, mas deixou escrito como não errarmos. Creia nisso, queridos, creia nisso de todo o teu coração. E nas tuas orações, coloque-me nas tuas orações. Estou precisando muito das tuas orações, sou carente delas. Vamos lá, queridos, vamos orar para encerrar esta aula? Obrigado por você comigo. Amado e poderoso Pai, obrigado, Senhor, por mais uma aula maravilhosa onde o Senhor se manifestou presente. Obrigado pelos ensinamentos, pelas palavras, por tudo que o Senhor fez, Espírito Santo. Ajude com que isso fique fixado no nosso coração e nós possamos entender que a vontade do Senhor é sempre boa, perfeita e agradável. Fique conosco, nos prepare para as próximas aulas. Em nome de Jesus é o que oramos, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe.